Vamos agora resolver a questão número 8 do primeiro grupo do exame de Biologia e Geologia de 2019, primeira fase. Trata-se de uma questão de desenvolvimento. Com base em outros estudos realizados, nomeadamente entre 2003 e 2008, os cientistas concluíram que a zona de falha de Enriquilho Plantain Garden, no Haiti, poderia dar origem a um sismo de magnitude de cerca de 7,2. Os resultados deste estudo foram apresentados em conferências geológicas e publicados em 2008. Portanto, isto é uma informação adicional às informações que já nos foram dadas pelo texto. Agora vem a questão. Explique por que razão seria expectável para os cientistas a ocorrência de um sismo de elevada magnitude na zona de falha de Enriquilho Plantain Garden, considerando o contexto tectónico da região e os dados da sismicidade histórica. Portanto, era neste parágrafo que nós tínhamos que focar a nossa atenção e desde já sublinhar logo os conceitos-chave, porque são esses conceitos que nos são indicados na questão que nos podem dar todos os tópicos de resposta. Eu sublinhei então a explicação da ocorrência de um sismo, era isso que tínhamos que explicar, com base no quê? No contexto tectónico desta região e na sua sismicidade histórica. Claro que agora temos que recorrer ao texto, à imagem e tirar as nossas conclusões. Vamos então começar com o contexto tectónico da região. E no texto dizia-nos, esta ilha, próxima do limite em que a placa norte-americana é sujeita à subducção relativamente à placa das Caraíbas, é atravessada por numerosas falhas ativas, algumas com grande extensão, como a falha de Enriquilho Plantain Garden, EPG. Portanto, temos aqui a explicação do nosso contexto tectónico, temos uma ampla zona de subducção entre a placa norte-americana e a placa das Caraíbas, em que é a placa norte-americana que está a ser subductada, e temos também a existência de diferentes falhas ativas, como por exemplo a falha que nos é referida no enunciado, a falha de EPG. O que é que este contexto tectónico nos pode, como é que este contexto tectónico nos pode encaminhar para o próximo tópico, portanto a explicação da ocorrência de sismos. O que acontece é basicamente a explicação da ocorrência de sismos que se relaciona com o quê? Ao longo de toda esta zona de subducção e ao longo das falhas vão-se acumulando tensões. Tensões essas que vão levando à deformação das rochas. E quando essa deformação excede o limite de elasticidade das rochas, existe então a sua ruptura. E essa ruptura leva à formação de uma falha e à libertação de energia, sob a forma de ondas sísmicas. Portanto, é esta libertação de energia, é quando se dá esta libertação de energia que podemos afirmar que ocorre um sismo. Falta-nos então referir o último tópico, a sismicidade histórica. Mais uma vez teríamos que recorrer ao texto, que nos dizia: em 1751, na zona de falha de Enriquilho Plantain Garden, foi registado um sismo com magnitude estimada de 7,5, que foi seguido em 1770 por outro grande sismo. Ao longo de mais de 2 séculos, na zona sul do Haiti, apenas ocorreram sismos de menor magnitude, destacando-se os de 1784, 1860, 1864 e 1953. Portanto, que informação nos dá este parágrafo? O que nos diz exatamente aqui é que desde 1770 que não há ocorrência de nenhum grande sismo, apenas pequenas libertações de energia, o que significa que há bastante energia para ser libertada, bastante energia contida nos blocos rochosos que poderá vir a originar um sismo de grandes dimensões. Vamos então recapitular aquilo que vimos com base nos tópicos que são apresentados nos critérios de correção. Portanto, antes de mais, falar do contexto tectónico,
tínhamos várias formas de expor este assunto, por exemplo, falar das falhas ativas, falar do limite convergente das placas, portanto, aquela zona de subducção entre a placa norte-americana e a placa das Caraíbas, falar da falha de Henriquilho-Plantain-Garden, que nos era referida no enunciado, e que podíamos acompanhar pelo texto e pela imagem, portanto, diferentes formas de expor. O importante era contextualizarmos tectonicamente a região. No tópico B, portanto, a relação entre este contexto tectónico e a possibilidade de libertação de energia, portanto, a acumulação de elevadas tensões, grandes quantidades de energia que podem então vir ser libertadas sob a forma de ondas sísmicas, originando o sismo. E por fim, referir o tópico da sismicidade histórica, desde 1770 que não houve libertação de grandes quantidades de energia, ou desde 1770 que ocorreram apenas sismos de menor ou de reduzida magnitude, o que nos leva a concluir que pode estar acumulada grande quantidade de energia que poderá vir a ser libertada. Temos 3 tópicos de resposta que já analisámos e terminamos então assim a última questão do primeiro grupo do exame de Biologia e Geologia de 2019.